conselho do dia. Bem-vindos a essa Maia Tarô. Gratidão a todos que seguem, que curtem, que compartilham. O tarô já tá pulando. Carta da Força. Tô falando com algum leonino, ou você pode estar lidando com algum leonino. Mas independente do signo, do brilho que essa carta traz, do brilho que o leonino tem, a carta da Força, ela fala muito sobre o seu poder interno, sobre o quanto você tem que se lembrar que é forte. A carta da Força, nesse baralho, é uma mulher com um dragão, né? Em alguns outros baralhos, uma mulher com um leão. E é aquela força que você precisa dominar, às vezes. Quando a gente fala de força, às vezes é você dominar isso que está dentro de você. Ou lembrar do quanto você tem uma força extraordinária dentro de você para conquistar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja. O leonino, ele vem com um brilho, ele vem com uma leveza, com uma sutileza. Na astrologia a gente costuma dizer que o leonino brilha até embaixo da mesa, ou seja, ele tem um brilho próprio, ele tem uma energia de luz, de sedução. E o quanto você precisa se lembrar do quanto você tem essa luz, do quanto você tem essa força interna, do quanto você precisa trabalhar isso em você. E aqui a gente não está falando de ego, mas de se lembrar do seu potencial, se lembrar o quanto você tem por onde dominar essa força e conquistar o que você deseja, o que você almeja. Junto com os novos sentimentos. Aqui a gente está falando, sim, de transmutar algo interno aí até para o novo poder acontecer, para o novo poder chegar. E quando a gente fala desse novo aqui, são novos sentimentos, sim. Pode ser de você para com você mesmo, da força, do jeito que você se olha, da forma que você se trata. Ou até mesmo você se olhar com mais carinho, com mais ternura, com mais cuidado, lembrar do seu potencial, lembrar do seu valor, lembrar do quanto você é linda, do quanto você tem qualidades maravilhosas aí dentro de você. Ou quanto vocês são lindos, os meninos que me assistem. Porque aqui eu tô falando com algumas pessoas que estão aí num conflito muito grande. Estou falando com algumas pessoas que estão esquecendo o seu valor. Talvez por algum motivo, talvez por alguma pancada da vida, talvez por algum conflito mental, espiritual, emocional, ou até mesmo físico, aquela situação conflituosa que às vezes está longe ali de se resolver, está longe do seu alcance, e aí você acaba se sentindo frágil. Porque a gente tem uma ansiedade muito grande de querer resolver tudo, de querer fazer acontecer tudo. Mas quando a gente resolve interno, porque aqui essa força é totalmente o seu interno. E quando a gente resolve interno, o externo automaticamente vai se resolver também. E eu sei que quando a gente está no meio do conflito, parece que é tão difícil ver a luz no fim do túnel, parece que aquilo não vai acabar nunca, parece que está sempre numa batalha, num atrito, numa confusão. Mas quando você muda os seus sentimentos, quando você dá espaço para um sentimento novo, e pode ser um sentimento dentro de você mesmo, porque é conselho coletivo, para cada um pode ressoar de um jeito, mas quando você dá esse espaço para um sentimento novo, de respirar, de lembrar da sua força, de lembrar do seu poder, de se olhar com carinho, isso tudo muda, isso tudo se acalma. E quando você se olha com ternura, todo o universo te olha com ternura. Sabe, por que parece às vezes que algumas pessoas parecem ter sortes? Não é que elas parecem ter sorte, mas ela puxa para si essa energia de merecimento. E aqui é sim trabalhar essa força em você, trabalhar esse merecimento em você e até mesmo um novo sentimento, que as coisas vão se alinhar, que as coisas vão acontecer. E quando você se lembra, eu acho que é muito isso, quando você... Porque aqui eu tô falando de pessoas que já levaram pancadas da vida. Imagina, quem aí que nunca
machucado, né? Não é um público infantil, então o meu público é sim um público mais velho, então são pessoas que já levaram pancadas, são pessoas que já se machucaram, são pessoas que às vezes não estão se sentindo bem diante do espelho, às vezes não estão se olhando com ternura. E é sobre isso, é isso que precisa ser mudado, é isso que precisa ser trabalhado, é isso que precisa ser alinhado. É esse conflito de você com você mesmo, de querer algo, mas não se sentir merecedor disso, que está atrapalhando que chegue esse sentimento novo, essa nova pessoa, esse acontecimento, ou o retorno daquela pessoa que você espera tanto. E quando você muda esse sentimento, quando você tenta alinhar ou simplesmente sair desse conflito, sabe? Parar de pensar, parar de dar forças para isso. O que vem são sentimentos de leveza, de estabilidade, de coisa nova. E para algumas pessoas, inclusive, uma nova pessoa chegando sim para trazer essa estabilidade, para te ajudar a te olhar com esses olhos de carinho, de ternura, de afeto. E te ajudar a lembrar o quanto você tem essa força dentro de você.